De acordo com a 5ª edição, né, do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o diagnóstico de TEA exige déficits na comunicação e interação social e a presença de comportamentos restritos e repetitivos, com início precoce e prejuízo funcional significativo. E aí, por que eu coloquei aqui no slide para vocês critério A e critério B? Porque são 2 critérios importantes que vai ser avaliado para se fechar o diagnóstico dessa criança. Então, o critério A, ele está relacionado ao déficit na comunicação e na interação social. Isso vai ser avaliado na criança. E o critério B diz respeito ao comportamento restrito e repetitivo, que também vai ser avaliado na criança. Esses 2 critérios, eles têm um peso importante. Então, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existem outros critérios. Porém, esses 2 são os mais importantes para se fechar o diagnóstico do autismo. Então, a gente vai falar sobre todos os critérios diagnósticos, além do critério A e B que eu já falei para vocês e que são essenciais, tá? O critério A, ele está relacionado ao déficit persistente na comunicação social e na interação social. Dentro desse critério, a gente vai avaliar algumas coisas, né? O que a criança faz, o que ela não faz em relação a essa comunicação social e interação social. Para se fechar o diagnóstico de uma criança dentro desse critério, é importante que toda essa lista que eu vou falar para vocês abaixo esteja presente na criança, tá? O primeiro, déficit na reciprocidade emocional. Por exemplo, a criança tem uma dificuldade para iniciar uma conversa ou para manter uma conversa. É uma criança que tem dificuldade de compartilhar interesses ou emoções. Então, isso vai ser avaliado na criança e isso está dentro do critério A. Outro ponto também que vai ser avaliado é o déficit no comportamento comunicativo não verbal. O que significa isso? A criança ela não fala, porém ela pode se comunicar de outras formas, mas ela tem um déficit no tipo de comunicação não verbal. Então ela além de não falar, ela também tem uma dificuldade de se comunicar de outras formas. Exemplo, ela tem um contato visual pobre, ela tem uma expressão facial limitada e uma dificuldade com gestos. Outro ponto que também é avaliado dentro do critério A é o déficit no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos. Por exemplo, a criança tem uma dificuldade em fazer amigos, ajustar o comportamento a contextos sociais, compreender regras sociais implícitas. Então, todos esses pontos que eu citei para vocês está dentro do critério A, do déficit persistente na comunicação social e na interação social. Para se fechar o diagnóstico de uma criança com TEA, é necessário que ela se enquadre dentro desse critério, tá? O critério B diz respeito aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Diferente do critério A, no critério B é necessário que a criança tenha pelo menos 2 dos aspectos, né, das características que eu vou citar aqui para vocês. Então, ela tem que se encaixar pelo menos em 2 para que ela receba o diagnóstico de autismo, tá? O primeiro ponto avaliado nesse critério: movimentos, uso de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivas, que seria o quê? A ecolalia, que é uma fala repetitiva, alinhamento de brinquedos, que seria quando a criança fica fazendo torre, né, empilhando os brinquedos ou fica alinhando eles um
um do lado do outro, né? Ou movimentos repetitivos das mãos, a estereotipia, né? Então, isso está dentro dos movimentos repetitivos do uso de objetos ou de fala estereotipados ou repetitivos. O segundo ponto é a insistência em mesmice, adesão inflexível a rotinas, padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Por exemplo, angústia extrema com pequenas mudanças, rituais específicos. Então, a criança ela tem uma dificuldade quando a rotina dela é modificada. Às vezes, quando ela vai ao médico, quando vai tomar vacina, horário que muda, né? Horário de banho, horário de almoço. A criança ela demora para se habituar na escola, mas aí quando ela sai de férias, ela fica angustiada, mais ansiosa, porque ela já não está indo para a escola mais, houve uma mudança na rotina. Aí quando ela sai das férias, que ela volta para a escola, a família tem uma nova luta com essa criança para ela se habituar com esse horário da escola, porque agora já não está mais de férias. Então essas mudanças na rotina geram uma angústia na criança, né? Uma ansiedade, às vezes desencadeia crises, tá? Então é disso que fala esse segundo ponto. Além da criança ter uma dificuldade com a rotina, quando sai da rotina, a criança ela aprende a ter rituais. Então existe todo aquele processo, quando vai tomar banho, tem todo um ritual para esse banho. Quando vai para a escola, tem um ritual para ir para a escola. Então, a criança ela vai se habituando a isso e quando sai desse ritual, quando ela não consegue fazer esse ritual, ela se irrita, ela fica agressiva, ansiosa, angustiada, tá? O terceiro ponto, interesses fixos e altamente restritos. E a gente chama isso de hiperfoco, né? A criança ela tem um fascínio intenso e restrito por alguns temas, por objetos incomuns. É muito comum quando a gente vai atender uma criança com TEA e ela sempre fica falando de uma mesma coisa. Um mesmo brinquedo, um mesmo personagem. Então é um hiperfoco que a criança tem disso, né? Que pode ser de um filme, de um desenho, de qualquer coisa. Às vezes são coisas incomuns, objetos incomuns, que a maioria das pessoas não tem interesse, mas aquela criança tem. Então isso é um outro ponto que está dentro do critério B. O último ponto desse critério, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Por exemplo, a criança ela pode evitar certos sons, ela gosta de cheirar objetos, ela tem um fascínio por luzes. Então, isso são características sensoriais da criança com TEA. E aí ela pode ter uma hiper ou uma hiporreatividade, ou seja, ela pode reagir muito em relação àquilo, mais do que o normal. Então, às vezes, algo que não incomoda a maioria das crianças vai incomodar essa criança. Ou, às vezes, ela tem uma hiporreatividade, né? Ela reage abaixo do normal. Então, às vezes é uma coisa realmente que incomoda a maioria das pessoas, mas não incomoda a criança, né? Existe também esse outro lado. Para saber mais, me encontre nas redes sociais.